Deu certo. Pronto, né, irmão? Olha, meus amados irmãos, eu quero nesse instante saudar a todos em nome de Jesus. Estamos começando um pouquinho atrasado, mas é por causa de algumas dificuldades técnicas que confortam a nossa ideia de que somos humanos, né? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse momento de oração. Eu quero convidar nesse instante o nosso pastor Ivanildo Costa para orar ao Senhor. Em seguida, nosso irmão presbítero Girnaldo já estará cantando o hino congregacional conosco, e assim nós estaremos fazendo mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para celebrar, Senhor, o teu nome, para te agradecer, meu Deus, pelas suas grandezas, pelas suas maravilhas. Te agradecemos, Senhor, por ter nos trazido aqui nessa manhã, pelos que estão, Senhor, em suas casas e irão acompanhar, Senhor, a nossa escola. Deus bendito, nos ajuda nessa manhã em tudo quanto vamos realizar, que seja para a tua glória, Senhor. Nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 186 na harpa cristã. Que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lista: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor,
receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Convidamos nesse instante a nossa irmã, professora Maria Helena, para proceder conosco a nossa leitura bíblica em classe. Quero que você, irmão que está em casa, nos acompanhe com a sua Bíblia ou com a sua revista nesta manhã. Saúdo a todos no nome de Jesus. Fazer a nossa leitura bíblica em classe da lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 11, depois 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Oremos ao Senhor nesse instante, pedindo a graça sobre nossos professores e alunos, em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor do céu e da terra, gratos somos a Ti por este momento, em que a Tua palavra, Senhor, vai ser explanada, ensinada, debatida, de acordo com a direção do Teu Espírito Santo. Deus eterno, Te peço, recebe nossa súplica, nossa adoração, nosso louvor, e ilumina nossas mentes, Senhor, enquanto alunos e professores, para que possamos entender o Teu mistério nesta manhã. Abençoa o Teu povo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, lição de número 2, trazendo a temática da revista desse segundo trimestre, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos nesta manhã trazendo aqui o título, O Propósito dos Dons Espirituais. O texto áureo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então nós temos nesta manhã esta proposta dentro dos objetivos geral, do objetivo geral, que é mostrar que os dons não são para elitizar os crentes, mas edificá-los, e ainda nos conscientizar dentro dos objetivos específicos que os dons espirituais não são para elitizar os crentes, e explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e também expor nesse ensino que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo.
Então, neste preâmbulo, queremos convidar você que está conosco aqui na igreja, como você que está em casa, para ir já tomando posse da sua revista, da sua Bíblia, e entender, interagir conosco, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, acrescentar naquilo que for possível, porque nós estaremos, a partir de agora, falando as temáticas com os nossos professores. Nosso irmão Bruno Jefferson estará falando o primeiro ponto. Os dons não são para elitizar o crente. A irmã Claita estará falando, edificando a si mesmo e aos outros. E a irmã Daniele Gama estará falando sobre o terceiro ponto, edificar todo o corpo de Cristo. Mas nós agora também vamos louvar a Deus com mais um hino. E assim você que tem a sua oferta, assim você que tem o seu dízimo, oferece ao Senhor aquilo que Deus já propôs em seu coração, para que possa haver mantimento na casa do nosso Deus. Convidamos o nosso irmão Daniel Filho para cantar um hino, e em seguida eu já convido o primeiro professor, irmão Bruno Jefferson, para estar aqui debatendo, falando, discutindo, apresentando esse primeiro tópico, para que possamos estar assim, sendo enriquecidos com o ensino da palavra de Deus. E a você em casa, já separa a sua oferta, já separa o seu dízimo, entra em contato com o nosso tesoureiro, faz com que a obra do Senhor seja cada dia mais abençoada e multiplicada através da sua ação voluntária, porque a Bíblia diz que o Senhor dá, o Senhor abençoa, o Senhor reconhece aquele que dá com alegria. Então vamos nós louvar ao Senhor com nosso irmão Daniel Filho. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, santo é o teu nome. Eu saúdo a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está feliz neste local, dá glória a Deus. É muito bom ter essa grande oportunidade, através do nosso Senhor, em estarmos aqui na casa dele. E eu peço aos irmãos que louvem comigo esse hino. Se você tentou a primeira vez e não deu certo, e pensou em desistir, não desista, persista, tente mais uma vez. Por isso eu gostaria que você cantasse comigo esse hino. Você também em casa pode também louvar conosco, porque a mensagem vai subir e depois a resposta abençoada vai descer na sua vida. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Você em casa e aqui também, vai. Uma vez. Tente um pouco mais.
e hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Só você. É luz. Angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa, vai, agora, uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Lá vem ele, ó, com a sua mão santa, e diz assim, ó: uma vez, outra vez, vai em frente, tente, não desista, persista. Deus está ao seu lado, Ele está abrindo caminho, abrindo as portas, te dando força. Uma vez, outra vez, vai em frente, igreja de Cristo. Vamos chegar. Os sinais estão aí, indicando. A hora está chegando. O relógio de Deus não para, não atrasa. Esteja preparado, meu irmão, porque a coisa é rápida. Ele não vai aqui esperar que você pegue o seu ouro, pegue a sua roupa, se prepare, não. Ele já vem buscar você e esteja preparado, porque nós vamos orar no céu. Quem acredita diz amém. Obrigado por essa maravilhosa e grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo. Queremos avisar os nossos irmãos professores que vocês terão 15 minutos para fazer a explanação do tema, e assim nós estaremos contribuindo com as nossas participações, e glória a Deus. Pega o amarelo com o Gênesis. A minha saudação a todos nesta manhã é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Muito bom podermos estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Dando continuidade ao estudo da nossa revista desse trimestre, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais, hoje iremos tratar da lição de número 2, como já foi anunciado, o propósito dos dons espirituais. Meus amados irmãos, tantos que estão presentes aqui no templo, quanto nos acompanham de casa, é uma lição extremamente importante a de hoje, a desta manhã, porque nós iremos tratar da motivação. Qual é a finalidade? O que enseja? Qual é o propósito dos dons espirituais? E é até estranho a gente ter que dar tanta ênfase a isso, porque para quem é igreja do Senhor, para quem verdadeiramente é crente, sabe que o propósito dos dons é fortalecer a igreja do Senhor, é edificar a igreja do Senhor, é trazer bênção ao povo de Deus e, consequentemente, também abençoar o mundo todo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, ela abençoa não somente a sua vida,
mas os que estão também à sua volta. Contudo, vivemos em tempos trabalhosos, como disse Paulo a Timóteo. Vivemos em tempos onde as pessoas desvirtuam as virtudes. Vivemos em tempos onde as pessoas chamam o certo de errado e o errado de certo. Por isso, existe escola bíblica dominical, porque nós precisamos aprender todos os dias a voltar ao primeiro amor, à primeira essência, aquele evangelho que nos foi passado fiel e genuíno e que não pode ser corrompido pelas novidades que existem no meio do mundo. Por isso que o nosso textuário está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Paulo escrevendo a Coríntio diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Nesse versículo me chama a atenção duas coisas. Primeiro, o verbo que ele usa, sobejar, e depois o propósito desse sobejo, que seria a edificação da igreja. Sobejar significa sobrar, significa ter em abundância. Então Paulo estava dizendo: procure ter todos os dons, procure encher-se do Espírito Santo de Deus. E quando você se encher, faça isso de forma abundante, de modo que seja notório esse uso para a edificação da igreja, né? E aí nós vamos aprender que o objetivo geral da nossa lição desta manhã é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. O primeiro tópico sou eu que irei tratar, que é conscientizar-se que os dons não são para elitizar o crente. Segundo tópico, a irmã Claita vai tratar sobre explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Terceiro e último tópico, a irmã Daniele vai tratar sobre expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Mas, meus amados irmãos, qual é o real propósito dos dons espirituais? Por que foi que Deus resolveu dar dons ao seu povo? Os dons, eles são ou não para elitizar o crente? Quem tem os dons necessariamente é superior a quem não os manifesta? Todas essas são questões que nós iremos tratar na lição desta manhã. Mas já adiantando o que nós estamos falando, quando a gente estuda a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a gente estuda dentre todos os livros que tem na Bíblia, né? Eu não tenho medo de dizer o que eu vou falar agora. Essa é a carta ou o livro, o escrito que mais trata de problemas dentre os 66 livros que a gente tem na Bíblia Sagrada, né? Paulo, quando escreveu essa primeira carta para a igreja em Corinto, e na sequência também escreveu a segunda, mas especialmente a primeira, ele tinha em mente um grande número de problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Irmão, Corinto era uma cidade trabalhosa, né? Corinto era uma cidade que tinha toda sorte de problemas. Corinto era uma cidade imoral, Corinto era uma cidade depravada, Corinto era uma cidade idólatra, Corinto era uma cidade desunida, e isso se refletiu, infelizmente, até mesmo dentro da igreja que foi fundada naquela cidade por Paulo nas suas viagens missionárias. Mas como assim, irmão Bruno? Quer dizer que dentro da igreja acontece esse tipo de problema? Acontece, irmão. Sabe por que acontece? Porque aonde tem gente, tem problema. Então o problema da igreja, ou os problemas que acontecem na igreja são causados não por causa do evangelho, não por causa de Cristo, mas por causa das pessoas que são membros da igreja. Nós em nossos defeitos, limitações, fragilidades, somos nós quem causamos problemas. Então Paulo passou pelo menos 18 meses para poder fundar a igreja lá em Corinto. Irmãos, 1 ano e meio, Paulo, Áquila, Priscila, os demais irmãos ali da região, a equipe do apóstolo Paulo, trabalhando diuturnamente, pregando o evangelho numa cidade totalmente depravada. Talvez eu e você, quando olhássemos para Corinto, disséssemos: não,
igreja, me envie para um lugar mais tranquilo, né? Para a gente fundar aqui um espaço novo para adorar o Senhor Jesus. Quando a igreja primitiva reuniu e diz, vamos enviar o apóstolo Paulo, o Espírito Santo foi quem enviou para fazer a obra. Mas se não fossem homens de Deus verdadeiramente, quando vissem o tamanho da obra, eles diriam, se fosse um cantozinho mais simples, aqui mais pertinho de Jerusalém, você me mandou logo para os coração do Império Romano, você me mandou para o centro da idolatria. Ora, irmãos, Corinto era tão desmantelada, a cidade era tão promíscua, que tinha um templo dentro da cidade com mais de 1000 prostitutas cultuais. Porque Corinto era uma cidade que tinha acesso ao mar e o comércio fluía muito por lá. Então passava muita gente por Corinto. Então eles tiveram a ideia de colocar um templo e dentro do templo tinham prostitutas para que quem passasse por lá pudesse usar dos serviços por ela oferecidos. Pois foi nessa cidade que o apóstolo Paulo olhou e disse, aqui é bom para colocar uma igreja. Aqui é um lugar certo para o evangelho de Jesus ser pregado. É aqui onde se precisa muito falar de Jesus. Então, de todo o Novo Testamento, 1 Coríntios é a que tem mais a ação, digamos assim, pastoral, no sentido de tratar de problemas. Todo obreiro, todo pastor precisa meditar muito nessa carta, porque vai tratar sobre ceia do Senhor, dons espirituais, desunião, discórdia, idolatria, heresia, tudo isso você encontra em Corinto. Então o obreiro tem que estar apropriado do que tem nessa carta. Por isso que Paulo gastou tanto tempo para falar sobre isso. Mas olha que interessante. Lá em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7, Paulo afirma que mesmo nessa cidade tão promíscua, quando ele fundou uma igreja depois de 1 ano e meio de trabalho, a igreja de Corinto, nenhum dom lhe faltava. Isso aparentemente é uma contradição, irmãos. Você pensar assim, uma igreja que estava no meio de uma cidade tão desmantelada e que tinha tantos problemas, mas Paulo disse, nenhum dom lhe faltava. Qual é a primeira coisa que eu aprendo com isso? Que o dom não necessariamente mede a espiritualidade de uma igreja. Se você vai numa determinada igreja e muitos irmãos recebem os dons, manifestam os dons, não necessariamente quer dizer que aquela igreja é uma igreja 100% espiritual. Né? A igreja de Corinto é um exemplo disso. Paulo diz que nenhum dom lhe faltava, mas todo tipo de desmantelo tinha no meio de lá. Por que eu digo isso? Porque a gente aprende com esse exemplo que os dons são dados pela graça, que os dons são favores imerecidos, que a igreja de Corinto, assim como a nossa igreja, recebe dons não por algum mérito que nós tenhamos, mas porque o Espírito Santo quer dar dons à igreja para edificação da igreja, né? Então a igreja de Corinto, nenhum dom lhe faltava, mas a cidade de Corinto e a igreja não era diferente, tinha toda sorte de problemas. Então nós vamos aprender que os dons são para edificação do corpo de Cristo, mas não para elitizar o crente. O que é elitizar algo? É colocar algo na elite, na nata, no topo, na evidência. E eu quero repetir para os irmãos, não é forçoso a gente dizer, que o crente não é para estar em evidência, né? Às vezes as pessoas se esquecem, né? Querem estar em evidência ao microfone, querem estar em evidência quando se apresentam na igreja, querem apresentar-se na igreja não para Deus, mas para si próprio ou para os outros. Eu quero dizer para os amados irmãos, só lembrando que o que a gente já sabe, que quem tem que estar em evidência, quem tem que aparecer, quem é que tem que chamar atenção na igreja, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são nossas roupas, não é a entonação da nossa voz, não é o quanto nós somos bonitos ou feios. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. É por isso que toda pregação, o tema tem que ser Jesus. Mesmo que você pregue sobre outro personagem bíblico, mas se não levar a Cristo, não serve para nada. O hino que você canta, você pode não cantar necessariamente a história de Jesus Cristo, mas pode cantar de algum discípulo, algum servo de Deus. Mas tem que apontar para Cristo, porque quem tem que estar em evidência é Jesus de Nazaré. Então a igreja coríntia, ela tinha todos esses problemas, né? Ela tinha divisões, inveja, imoralidade sexual. Era uma igreja que tinha muitos dons e ao mesmo tempo era
carnal. Então a gente aprende que as manifestações na igreja local, né, de dons, não necessariamente são indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. O Espírito Santo, ele concede os dons sim, porque ele sabe que vai ser concedido para o que for útil. Mais cedo ou mais tarde, aquele dom que foi concedido, pronto e acabado, vai ser usado para a glória de Deus e para a edificação da igreja do Senhor. Mas Deus usa vasozinhos de barro, vasozinhos falhos, como eu e como você. Então a gente tem que ter em mente que quando recebemos um dom do Espírito Santo de Deus, é para a glória de Deus. Quando recebemos e usamos o dom que Deus nos dá, não devemos receber aplausos, louros, méritos, achar que isso é porque nós somos a menina dos olhos de Deus, ou o rapaz dos olhos de Deus, porque Deus me deu esse dom e não deu à irmã fulana, é porque Deus me ama mais do que fulano. Jesus derramou mais sangue na cruz por minha vida do que pela vida do outro. Tudo isso é doutrina de demônios. Os dons são concedidos para que nós possamos usá-los e abençoar a igreja do Senhor, edificando a nossa vida e edificando uns aos outros. Amém? Então, meus amados irmãos, vencemos, portanto, esses tópicos 1 e 2, que tratam sobre a igreja coríntia e sobre uma igreja de muitos dons, mas que era carnal. Nós precisamos entender que Paulo teve todo um cuidado de escrever 1 Coríntios, analisando os principais defeitos que tinha na igreja. E às vezes a gente costuma achar assim, existe muito defeito na nossa igreja, existem muitos problemas na nossa igreja. Aí alguns menos avisados ou precipitados, diria eu, pensam que em outras igrejas não tem problema. Aí às vezes pensa assim, a melhor solução é eu ir para uma outra igreja. Aí talvez lá não tenha o problema que você encontrou aqui necessariamente, que motivou a sua saída, mas vai ter outros tipos de problema. Por quê? Porque aonde tem gente, tem problema. Então a questão não é para onde você vai, a questão é você ser santo aonde você está. É buscar servir a Cristo na sua simplicidade, porque independente de onde você esteja, haverão problemas. E aí o terceiro e último subtópico da minha responsabilidade é o dom, não é um sinal de superioridade espiritual. Irmãos, se você recebeu dons do Espírito, isso não quer dizer que você é mais espiritual do que alguém. A gente costuma dizer que o dom não é o termômetro da espiritualidade, mas sim o fruto. O fruto digno de arrependimento que nós produzimos, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, esses sim denotam o nosso caráter cristão. Qual seja? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Então, quando nós cultivamos os frutos do Espírito, aí sim nós estamos sendo mais espirituais. Aí sim nós estamos nos parecendo mais com Cristo. Irmão Bruno, então você está deixando de lado a importância dos dons. De maneira nenhuma. Se assim o fosse, nós não seríamos pentecostais. Nós temos uma ênfase muito grande à busca dos dons. A própria Bíblia nos ensina a buscar os dons mais excelentes. Mas eu quero dizer para os irmãos que você pode ter todos os dons descritos em 1 Coríntios e os demais dons que porventura possam estar elencados no rol da Bíblia Sagrada. Se você não tiver amor, de nada se aproveita. Se você não usar para a glória de Deus, de nada se aproveita. Se você não fizer isso para que o nome do Senhor Jesus é quem seja evidenciado, para nada se aproveita. Por isso que o espiritual é medido pelos frutos, não necessariamente pelos dons que manifesta. Então a gente aprende, amados irmãos, conforme Mateus capítulo 7, nas palavras do Senhor Jesus, que eu vou usar para encerrar minha participação. Muitos me dirão naquele dia, note que na Bíblia aí vai estar com D maiúsculo, isso não é um dia comum. Dia grande de juízo, onde o Senhor Jesus vai estar com os povos diante dele. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra dura do nosso Senhor, não? Mas o nosso Senhor, Ele é duro verdadeiramente. Quem com Ele não ajunta, espalha. Quem não é por Ele, é contra Ele. Não tem como a gente servir a Cristo e ao mundo. Quem é amigo de Cristo, automaticamente faz-se inimigo do mundo. E o contrário também é verdadeiro. Quem é amigo do mundo, automaticamente faz-se inimigo de Cristo. O Senhor está dizendo nessa passagem de Mateus 7, 22 e 23 que eu citei, que haverá o dia em que muitos alegarão diante do Senhor que manifestaram dons, que expulsaram demônios, que falaram línguas, que usaram todos os dons, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a manifestação dos dons não é termômetro para se medir a espiritualidade de seu ninguém. Então nós devemos ter em nós o amor, a graça, e entender que o uso dos dons não é para elitizar o crente. Não faça como uma certa história que eu escutei uma vez, de dois irmãos que estavam numa discussão, e não tem nenhum problema você discutir, debater algo respeitosamente com alguém, mas eles estavam em discussão acalorada, e para tentar encerrar a discussão, disse, presbítero Marcílio: eu sou mais crente do que você, porque eu falo em línguas e profetizo, e você não faz isso. A gente para pensar sobre quando escuta um negócio desse e vê como às vezes as pessoas não entendem o que é o Evangelho. O Evangelho não é falar a língua dos homens ou toda a língua dos anjos. O Evangelho é amor, o Evangelho é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Quem verdadeiramente tem Cristo não alega sua santidade, demonstra com o seu comportamento, com as suas atitudes e com as suas ações. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Síntese do primeiro tópico. Os dons do Espírito Santo não são concedidos pela graça divina, são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. A despeito disso, enquanto a nossa irmã Claita vai se aproximando para falar o ponto 2, as histórias de bastidores em relação aos dons espirituais é hiper interessante. Em conversas também, alguém pergunta: eu ouvi. E o culto ontem? Não, o culto ontem foi mais ou menos. Aí as duas pessoas saltaram e disseram: também nós não estávamos presentes, porque quando nós estamos presentes no culto, o fogo cai, Deus não sei o quê. Aí eu tive que repreender, irmãos. Eu não engulo certas coisas. Aí repreendi essa pessoa dizendo: não é assim. O Espírito Santo não atua por classe social, por posição na igreja, por cargos na igreja. Tenha calma, não é assim. E nós temos que ter esta posição. Os dons do Espírito Santo é para ser manifesto para a edificação da igreja. E a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é tão severa no aspecto que acabamos de ouvir naquele dia, quanto a lei. A graça é mais severa ainda, porque recebeu de graça e de graça não quer dar, não quer fazer, não quer operar, conforme o Espírito do Senhor nos orienta. A professora Claita, falando aqui o segundo ponto: edificando a si mesmo e aos outros. Graça e paz a todos. Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para estudar um tema tão pertinente, né? Que possa nos edificar e nos ajudar no nossa vida como cristãos aqui na terra. O segundo tópico, como o presbítero Marcílio já citou, né? Edificando a si mesmo e aos homens, a revista coloca como objetivo principal desse tópico explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. A primeira subdivisão desse tópico fala sobre edificar a si mesmo.
E aí, meus amados irmãos, continuando a linha de raciocínio que a gente já viu aqui, sendo iniciada pelo nosso professor Bruno, existe um problema espiritual, acredito que até mesmo com relação ao amadurecimento, né, de alguns que têm os dons, a quem o Espírito Santo, por sua graça, concedeu os dons. E por falta de amadurecimento, essas pessoas muitas vezes focam em si, né? Focam em si, no seu eu, no seu ego, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, e esquece a função primordial dos dons, que é edificar a igreja. Tem a questão de edificar a si mesmo, mas principalmente edificar a igreja. O primeiro ponto diz: Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4. Aí eu gostaria de ler também com os irmãos o capítulo 14, versículo 2, que diz assim: quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O versículo 9 do capítulo 14. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. E versículo 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Aqui ele está falando especificamente nesse primeiro tópico nesse primeiro ponto do segundo tópico, sobre o dom de línguas estranhas, sobre o falar em línguas estranhas, né? Que, como a gente já viu, muitos interpretam como sinal de espiritualidade e não é. Como um sinal de superioridade espiritual e não é. Às vezes, as pessoas que têm esse dom, elas usam de forma imatura, né? E acabam nem se edificando e nem edificando a igreja e nem edificando nada. Então, é uma coisa que a lição hoje quer nos advertir. Que o dom de línguas, o principal propósito é edificar o falante. Que se alguém fala em língua e gosta, quer falar na igreja, então que peça a Deus que interprete essas línguas para que os outros que estão ouvindo sejam edificados. Porque, como o próprio apóstolo diz, se você fala e não é entendido por ninguém, o que é que está sendo produzido naquele seu falar? Isso vale tanto para o falar em línguas como para o falar normal. Se eu vier aqui na frente, se eu tenho uma formação teológica, se eu tenho um estudo teológico, e se eu falar aqui com um palavreado que os irmãos não entendam o que eu estou falando, não vai ter edificação nenhuma. Então eu chego na igreja, na hora que eu entro na porta da igreja, eu começo a falar em línguas estranhas. Aí as outras pessoas, algumas outras pessoas começam a glorificar. Tem aquele rebuliço dentro da igreja, aquela zoada, aquele barulho. Alguém pode confundir isso com, o culto foi muito abençoado, teve a presença de Deus. Mas vamos parar e analisar a situação. O que é que nós ouvimos, o que é que nós entendemos de Deus nesse culto? O que foi que Ele falou aos nossos corações? O que é que ficou na nossa mente? Quando nós chegarmos na nossa casa, que diferença fez aquele movimento que teve na igreja com relação a me edificar, a me ensinar, a me instruir, a me conduzir da maneira certa na minha vida espiritual? Então, quando eu falo de edificar a si mesmo, o dom de língua, eu não estou dizendo que nós devemos falar em língua. Inclusive, o apóstolo até aconselha que falem, que procurem também esse dom. Mas fale consigo. Se você não tem o dom de interpretação, fale consigo. Fale você e Deus, converse com Ele em línguas estranhas
se edifique. Mas, se quer falar na igreja, que peça para que interprete, porque aí sim a igreja será edificada. E não entenda a pessoa falante de línguas estranhas, o que tem esse dom, como sendo mais espiritual. Como o próprio professor Bruno disse, a igreja em Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja infantil espiritualmente e carnal, que precisava ser tratado. Se nós formos para aquela questão da parábola dos talentos, que fala lá em Mateus 25, 14 ao 30 e Lucas 19, 12 ao 27, nós vamos perceber que aqueles que receberam os talentos, por que foi dado os talentos a ele? Porque eles tinham capacidade de desenvolver. Mas o que é que a gente viu? Que 2 desenvolveram os talentos e 1 enterrou. Então o Espírito Santo, por sua graça, ele concede dons. Mas compete a nós usarmos esses dons da forma correta, fazermos o bom uso desses dons. Porque como a gente viu, se a gente fizer uma relação daquela questão dos talentos com essa questão dos dons, né? Como a gente viu, teve um que foi lá e enterrou. E ainda teve uma interpretação errada sobre o motivo por que Deus tinha lhe dado o dom, ou sobre Deus. Qual seria a visão de Deus quando viesse a prestação de conta com relação a ele e o dom que ele tinha recebido. Então, nós recebemos os dons não porque nós somos bonzinhos, não porque somos melhores, não porque somos mais espirituais, mas para a edificação da igreja. O falar em língua é um dom específico que tem a ver com a edificação pessoal, que você deve falar sim, que se você recebeu esse dom, você deve sim colocá-lo em prática, mas se você não interpreta, que seja algo pessoal, individual, que seja algo íntimo com o seu Deus, e que você tenha esse entendimento, porque se você não usar corretamente, vai ter a prestação de conta, né? Vai ter a prestação de conta, e aí se você usou esse dom para se amostrar, para aparecer, para ganhar fama, para renome, para ser conhecido, apontado como mais espiritual, você vai pagar o preço devido pelo mau uso que você fez dos dons. E você vai ouvir como aquele servo que enterrou na terra, né? Servo mau e negligente, porque o Senhor sabia que você tinha capacidade de usar da forma correta, mas usou da forma errada. O segundo tópico fala sobre edificar os outros. E aí eu acho interessante a relação dos capítulos que o apóstolo faz aqui, né? No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, ele vai descrever os dons, ele vai dizer a especificidade dos dons. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar do amor. E no 14, ele vai falar do uso dos dons. Então, é como se o amor estivesse no meio. Você recebe os dons e os dons eles têm que ser usados de uma forma correta, que é para a edificação da igreja. E só vai acontecer isso se for baseado no amor. Se o amor estiver no meio. Se o amor estiver ligando a coisa. O seu dom, ele está sendo utilizado, mas ele está sendo utilizado com que ligação? Qual é a ligação que existe entre o seu dom e a ação que você faz? É o amor a Deus, a sua palavra? É a obediência ao seu Deus? Se você fundamenta o uso do seu dom nisso, o que é que vai acontecer? Você vai usá-lo da forma correta, cuidadosamente, com cautela, porque o que é que você vai entender? Que não é seu, que não é para você que você recebeu. E aí vai ter a devida resposta do uso do seu dom, que vai ser a edificação da igreja. Mas vamos nos deter aqui o que é que o segundo ponto do segundo tópico diz, edificando os outros. Eu gostaria de começar com o versículo 26 do capítulo 14, que diz assim: quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, essa é o ponto de partida. Né? É o ponto de partida. É para edificação que eu estou usando o dom que eu recebi?
é para que a igreja seja edificada, é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que pessoas, no caso da profecia, que estão passando por uma dificuldade, recebam de Deus uma esperança, que estão em pecado, recebam a devida correção, ou é para outro fim? Essa é a questão, né? Essa é a questão importante, né? Porque ele fala no 12 acerca dos dons, ele fala no 14 do uso dos dons, mas ele diz que no meio disso tudo tem que estar o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor ao povo que ele mandou o seu único filho morrer para redimir. A igreja, como o próprio apóstolo também vai falar, ela é o corpo de Cristo. Então eu gostaria de pensar assim, às vezes eu tenho um problema na minha unha, e esse problema me incomoda, e eu trato, e eu pelejo, e eu medico, mas esse problema não é resolvido, ele persiste. Mas eu não tenho como arrancar a minha unha, não tenho como torar meu dedo. Eu vou continuar procurando cuidar. Eu vou procurar continuando tratar. Sabe, então isso é o que os dons fazem. Eles são usados nesse sentido. Eu estou na igreja, eu tenho problemas, a igreja tem problema, mas nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Paulo diz, nós somos um corpo. Ele dá esse exemplo e realmente esse exemplo funciona. Então eu uso o meu dom, você usa o seu, o outro usa o dele e nós somos edificados. Vai haver a unha encravada, vai haver aquele problema que incomoda, mas eu não posso arrancar a unha. Eu não posso deixar de usar o meu dom da forma correta por causa da unha. Porque a unha que está doente está usando, por acaso, o dom que ela tem, o dom que ela recebeu da forma errada. Eu estou tratando aqui unha como pessoa, como parte do corpo, entendam? Unha, parte do corpo, trazendo essa questão de corpo para nós, igreja. Então eu tenho que continuar me baseando na palavra, eu tenho que continuar firmado nesse amor, entendendo que tem que ser por amor, para a edificação desse corpo, que eu faço parte. Aí você pode dizer, mas esse aí que está usando o dom da forma incorreta, talvez ele não seja do corpo. Não compete a mim, não compete a você saber quem é e quem não é. Quando os trabalhadores perguntaram, a gente arranca o joio? Ele disse não, porque junto com o joio você pode arrancar o trigo, então deixe crescerem junto. Quem vai fazer a ceifa, quem vai fazer a colheita, não somos nós. Então nós temos dons, nós recebemos dons, então temos que usá-lo para a edificação da igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Se alguém dentro do corpo não está fazendo do jeito certo, o meu objetivo não é apontá-lo, não é acusá-lo, não é excluí-lo. O meu objetivo é continuar orando por ele, tratando, pedindo a Deus e fazendo a minha parte da forma certa. Porque eu sou do corpo e eu considero ele do corpo, ou pelo menos devo considerar. Então o objetivo do que eu recebi de Deus é para nos edificarmos como corpo. Então os crentes em Corinto falavam em língua, existiam vários dons, mas parece que eles não se preocupavam em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do irmão em Cristo. 14 e 12. Assim vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvir dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Então isso aqui fala de unidade, que infelizmente é algo que não tem sido visto dentro das igrejas. Por quê? Nós vivemos num século egoísta, numa sociedade egocêntrica, onde é pregado o eu. Os louvores estão priorizados no eu e esmagando o outro, né? Vão estar lá na plateia e você vai passar por cima. Então é uma visão egocêntrica, é uma visão egoísta. E aí isso transfere-se para a questão dos dons. Isso transfere-se, muitas vezes está encarnado na personalidade da pessoa, esse egoísmo. Aí quem é que pode mudar isso? Cristo. Não é Ele quem transforma as vidas, quem transforma as pessoas, então Ele pode tirar isso da personalidade. Você pode perceber que existem pessoas que são mais, vamos dizer assim, amorosas, calorosas, hospitaleiras, por natureza, pela criação, pela sua personalidade, e outras não. Outras que passando eu e o meu cavalo, né? Os outros quiser que se dane. É eu primeiro, primeiro vem a mim. Não é vem a nós o vosso reino, é vem a mim. Às vezes é da característica da pessoa, e só quem pode mudar isso é Cristo. E nós devemos perceber isso. Será que eu sou assim? Porque não é apontar o outro. O objetivo do Evangelho é lançar luz sobre nós. É sobre nós. É sobre o nosso eu. Então, será que eu sou assim, Senhor? Será que eu estou usando o dom que o Senhor tem me dado da forma correta? Lança luz, Pai, no meu coração, na minha mente, para que eu enxergue, para que eu veja. É como o salmista diz: olha para dentro de mim, vê se tem algum caminho errado e ajeita e me guia pelo caminho eterno. Esse é o objetivo do Evangelho. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende isso, que os dons eles devem ser usados para edificação dos outros, a gente percebe que só tem como a gente fazer isso em amor. E esse amor a gente não tem de nós mesmos, não é uma coisa característica do ser humano. A característica do ser humano caído, pecador, desviado, distante de Deus é o egoísmo. O amor, essa característica de pensar no outro, de suportar o outro, o defeito do outro, de orar pelo outro, ao invés de excluir, arrancar ele do corpo, ao invés de extirpar. É só Jesus quem pode nos ajudar a fazer isso. Porque a gente tem que entender que os dons é para edificação. Então, é como Paulo diz, nós somos os dispenseiros. Ou seja, a gente vai lá na dispensa e aquilo que Deus nos dá, a gente divide, a gente reparte, a gente alimenta os outros. Nós somos os dispenseiros da graça. Então, nós recebemos, Ele nos dá, Ele nos instrui, o Espírito Santo nos mostra, nos revela, nos manda falar, e a gente fala não porque a gente quer aparecer, não porque a gente é mais crente, não porque a gente quer ser mais crente, mas para edificar, para alimentar o irmão, para ajudá-lo, né? Então, muitos têm pregado hoje em dia o evangelho da prosperidade, o evangelho da vantagem, mas nós devemos pregar o evangelho que traz a palavra de Deus aos corações, que muda a vida, que transforma situações, e que o evangelho do povo que funciona como um corpo, do povo que procura essa unidade, do povo que pensa em se edificar uns aos outros. E aí eu gostaria de terminar esse tópico com 1 Coríntios 13:3, que diz assim, 1 Coríntios 13:3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que é a questão da caridade, que muita gente pensa que só isso é suficiente, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então
Então, a base do uso dos nossos dons para a edificação da igreja é alicerçado no amor que nós recebemos de Deus, que nós não merecíamos esse amor, que nós não merecíamos essa graça, mas Ele teve misericórdia de nós, e nós devemos olhar para os outros com essa mesma misericórdia. Nós devemos usar aquilo que nós recebemos de Deus, os dons para a edificação dos outros, dessa mesma forma, com esse mesmo sentido. E aí em 1 Coríntios 14, o 3 e o 4, ele vai dizer: o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. E o que fala em outras línguas fala a si mesmo e se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui falando da questão de edificar a igreja e de edificar a si mesmo. Os dois são válidos, mas tem que ser da forma certa. E os não crentes, que é o último tópico, o terceiro ponto do segundo tópico. Os não crentes. Como é que nós vamos edificá-los se eles chegarem aqui na igreja e tiver todo mundo falando em línguas estranhas? Né? Como é que eles vão entender alguma coisa? Como é que eles vão sair daqui com alguma palavra? Né? Vão chegar até a se assustar se não tiver visto nunca isso. Então ele vai falar aqui que os descrentes, eles vão ser edificados pelo uso de outros dons. Né? Pelo uso de outros dons. Eles vão escutar a palavra, eles vão ouvir a profecia, eles vão ver a manifestação de milagres, e aí isso vai edificá-los. E isso vai mostrar que há um Deus aqui, uma presença de Deus aqui, a presença de Jesus Cristo aqui. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar aqui, nesse tópico aqui, edificando até os não crentes. Às vezes, eles não conseguem escutar a nossa pregação por causa do nosso testemunho. Às vezes, eles não conseguem acreditar no milagre por causa da fama que se tem, né? Visto em outros templos, em outros lugares. Uma vez, a gente comentando sobre isso, eu não me lembro nem a situação, mas era com outros professores. Um deles disse: menina, isso é pessoas que são pagas, isso é falcatrua. Quantas falcatruas dessas já foram descobertas? Isso não é poder não, onde é que isso é poder? Mas nós sabemos que existem os dons de milagre, existe o dom de cura, existe os dons de sinais sobrenaturais. Mas por causa do mau uso, por causa da má fama, muitas vezes os descrentes eles não acreditam. Eles até veem, mas eles não acreditam por causa de tudo que já se ouviu falar sobre aquilo. Então, qual deve ser o nosso cuidado? Se nós queremos que os descrentes que venham até essa casa também sejam edificados com os dons que são utilizados aqui. Primar pelo nosso testemunho lá fora. Primar pela nossa conduta lá fora, né? Então, eu faço por onde os meus vizinhos, que são quem estão mais perto de mim, por exemplo, que não são crentes, me verem como crente. Porque eles sabem, incrível, eles não são, mas eles sabem como é que deve ser aqueles que são. E eles apontam, e eles acusam, e o evangelho é envergonhado. E aí muitas vezes quando eles vêm à casa do Senhor e chegam aqui, e você está utilizando o seu dom, eles não saem daqui edificados. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar que seja uma manifestação sobrenatural de Deus. Porque eles lhe conhecem. E veem o seu comportamento que não condiz com aquilo que você está mostrando. Então, o descrente vem à casa do Senhor e ele vai sair daqui edificado. Se houver um dom sendo utilizado da forma correta por uma pessoa que prioriza a sua espiritualidade e que essa espiritualidade não é só dentro dessas quatro paredes, não. É lá fora. Aí ele vai chegar aqui, ele vai ver você manifestando aqui, falando em profecia, ou falando em línguas, ou, sei lá, realizando aqui uma oração e acontecendo um milagre, e ele vai sair daqui dizendo: olha, Jesus estava ali, Jesus agiu naquela reunião, naquela situação, ele vai ser tocado. Mas se os dons é utilizado e não existe esse pano de fundo, não existe essa preocupação,
aí a edificação correta do descrente não vai acontecer, da igreja não vai acontecer, sua não vai acontecer. Por quê? Porque não está sendo feito. Então não é pensar em usar os dons para se promover, para ganhar dinheiro, para parecer que a igreja é espiritual. Você sabia que tem pastor, tem dirigente de congregação que eu fico... incentiva determinados tipos de coisa dentro da sua igreja para ela parecer espiritual. Não, porque na minha igreja tem fogo, o poder cai, a glória de Deus se manifesta. Aí quando sai da igreja, pronto, o fogo se apaga. Porque o fogo verdadeiro, o fogo espiritual verdadeiro, ele vai com a gente para casa. Ele vai com a gente para a nossa casa, ele acompanha nossos comportamentos, nossas atitudes. Ele vai queimando o pecado que existe em nós, ele vai moldando o nosso caráter, igual o fogo faz com o ouro, que vai apurando, que vai refinando. Não é esse fogo fajuto que quando sai, pronto, se apaga o fogo, não. Então, que nós possamos nessa manhã refletir e fazer com que o Evangelho lance luz sobre nós. Senhor, me ajuda a usar os dons que o Senhor tem me dado para a sua glória, para a edificação da igreja, da forma correta, porque se eu fizer assim, eu estarei me edificando, eu estarei edificando a igreja, e os que vierem e verem os dons se manifestando também serão edificados. Amém. Amém, irmãos? Esta é a dinâmica da nossa escola bíblica dominical. Trazer luz, clareza, objetivo para aqueles que estão no corpo de Cristo. Síntese do tópico 2. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Amém? Convido agora a nossa irmã, professora Daniela Gama, para falar o último ponto da nossa revista: edificar todo o corpo de Cristo. Eu saúdo os irmãos em Cristo Jesus, amém? Bom estarmos aqui mais uma manhã diante de um ensinamento tão proveitoso, tão enriquecedor para a nossa alma, porque isso é alimento para a nossa alma. Se nós pudéssemos entender um pouquinho do quanto é valoroso essa importância da escola dominical, nós não perderíamos nenhum desses ensinos. E isso é maravilhoso, entender e compreender que a nossa igreja se preocupa com a vida espiritual dos seus membros. E nós precisamos estar atentos. Eu vou dar uma conclusão, visto que eu glorifico a Deus, a vida de Bruno, de Claita, em que nesta manhã nós podemos ser edificados pelos dons e talentos que Deus deu a eles e que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. O terceiro tópico que o presbítero já falou é edificar todo o corpo de Cristo. E a irmã Claita explanou bem delicadamente e exposto tão lindamente sobre o capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, que é quando o apóstolo Paulo ele dedica esses capítulos 12 e 14 para falar a respeito do uso dos dons na igreja, né? E ele fala tão lindamente, mas ele continua enfatizando algo que nós precisamos estar colocando dentro do nosso coração e exercendo com muita reverência, que é em relação ao amor. Né? Você pode ter os maiores dos maiores dons, mas se não tiver amor, de nada vale. Né? Não vai frutificar, não vai trazer alimento que edifique outras vidas. E o principal objetivo do Evangelho é você ser edificado com a palavra e edificar outras vidas. Porque essa é a função do corpo, né? Estarmos unidos. E eu achei interessante que quando eu lia aqui, né, que até ele cita sobre Thomas, que é ele parafraseia o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4,16, que eu quero ler nesta manhã, que ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, sempre o apóstolo Paulo vai estar nos lembrando que é através do amor. E enquanto eu estava lendo, eu refleti sobre um corinho bastante conhecido nosso, em que a gente tantas vezes já louvou ele, que diz: somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então, é esse corpo unido, juntos, ligado, vivendo em amor. E a gente vive esse evangelho, e Cláudio também enfatizou bem sobre a respeito do nosso testemunho, porque como iremos falar do amor que nos modificou, que nos molda todos os dias, se nós não testemunhamos esse amor? Se entre o corpo em si é normal, muitas vezes, alguém pisar no nosso calo, no nosso dedo, mas aí nós possamos olhar para o grande amor de Jesus por nós. Quantas vezes nós não negligenciamos o dom e talento que Deus nos deu? Quantas vezes nós acabamos esquecendo que o grande sacrifício da cruz foi por amor? Então é esse amor que nos faz olhar uns para os outros e perceber que por mais que muitas vezes o meu dedo doa quando alguém pisar, é em amor que nós vamos continuar seguindo. Porque o sacrifício da cruz não foi só por você e não foi só por mim. O sacrifício da cruz foi por cada um de nós. E esse sacrifício gerou em torno de uma única palavra: amor. Amor. E é isso que o apóstolo Paulo fala tão claramente, que quando você recebe algum dom do Senhor, esse dom não edifica a si próprio. Ele sente a necessidade de edificar o corpo. Ele sente a necessidade porque ele faz parte desse corpo. É uma família. Nós não falamos que somos família de Cristo, que fazemos parte. Eu particularmente, eu costumo dizer que a minha trajetória, a maioria das vezes da minha caminhada, foi com a família em Cristo. Porque eu nunca tive tanta aproximação da família do meu pai, da família da minha mãe, que moravam e moram em outra cidade. Então, a maior família que eu sempre tive contato foi a família, a igreja, o corpo de Cristo. E como exercer esse amor, se não em congregar? É no congregar que nós exercemos esse amor. É no congregar, nos dons e talentos que Deus nos deu pela graça, como o irmão Bruno colocou tão bem. E é pela graça, não é nada que você tenha que chamou a atenção que Deus deu. É pela graça, pelo amor que Ele escolheu cada um de nós. E esses dons é para completar o corpo. Eu provavelmente não tenho, eu sempre gosto de citar, eu não tenho o dom que a irmã Eliene tem. No chá que a gente faz para as mulheres, ela é muito detalhista em arrumar a mesa. Ela, Sabrina, irmã Toinha, mas eu não tenho. Para mim, do jeito que colocar, tá bom. Mas o olhar dela é diferente. Então, isso já me completa. Porque o dom dela edifica, me edifica também. E todo o corpo. E o dom de tantas outras pessoas. Lembre das pessoas que caminham com você. Quantas vezes tem usado o dom para edificar? E a gente precisa entender que tudo é em amor. Porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe, Ele sonda e nos conhece. Sem o amor de Deus, nos tornamos, sabe o quê? Egoístas. E acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Então, nós precisamos estar buscando cada vez mais esse amor. E pedindo ao Senhor que nos vá dando desse amor para a gente exercer o dom e talento que Ele nos deu com excelência. Oferecendo sempre o melhor para Ele. Oferecendo sempre o melhor para o nosso irmão, para o corpo de Cristo. Para que ele seja edificado também. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, falar, mas aí na hora da atitude é onde nós podemos estar vivendo e vivenciando
esse amor. Porque o apóstolo Paulo fala claramente lá no capítulo 13, né, que ele disse que, acho que foi 13 que eu notei, ele fala que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino, como o metal que soa ou como o sino que tine. É só palavra jogada ao vento, se não tiver amor. Porque o amor você consegue expressar através da vivência. Dentro do nosso lar, né, onde muitas vezes há aquele atrito, mas é lá onde nós podemos exercer. Porque é como Cláudia falou, a presença não só está aqui, a presença nos acompanha onde nós estivermos. A presença ela vai continuar. E quando nós temos a presença, o culto começa desde a nossa casa. Carlos Queiroz, ele ministrou essa semana na devocional. E ele falou claramente sobre isso. Que quando a presença está em nossa vida, o amor está. Então, aonde nós formos, esse amor vai ser refletido. O bom perfume de Cristo vai ser exalado na nossa vida. E pessoas são edificadas, a começar dentro da igreja. E aí nós vamos para o subtópico 2, que fala os sábios arquitetos do corpo de Cristo. E eu gostaria de ler porque eu achei muito bem explanado, muito bem orientado. E diz assim, Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros sábios arquitetos, 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode ser outro, porque não pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar usando os nossos dons e talentos, não querendo acrescentar outro fundamento. Não porque eu acho isso, mas o que é que a palavra diz? Só existe um fundamento a Jesus. E Jesus diz claramente, só há um caminho que dá acesso ao Pai. Qual é? Ele. Se o homem quer ter acesso a Deus, é através de Jesus. Então, se você quer usar, se eu quero usar os meus dons e talentos para o benefício para a edificação de todo o corpo de Cristo, então busca a Jesus. Busca. Ele é o fundamento para que a partir dele, tanto você como eu, possamos estar usando esse fundamento para a edificação de todo o corpo, para a edificação de toda a igreja. E aí nós vamos para o subtópico, o 3. Só que antes de ir, eu queria lhe incentivar a buscar cada vez mais no Senhor a direção para que Ele nos ajude a estarmos exercendo com excelência o que Ele nos deu, com tanto amor e com tanta graça. Para que você e eu possamos estar no lugar certo, para que nós possamos frutificar e florescer para a glória do Senhor. Entendendo que já foi bem explicado, mas não tem como não falar, que nada é sobre nós. Lá em João capítulo 15, o Senhor fala tão claramente que Ele é a videira e nós somos os ramos. E que sem Ele nada nós podemos fazer. Que sem Ele nós não somos nada. Então, quando nós buscamos essa presença com esse fundamento, que é através dele que nós vamos frutificar, que nós vamos florescer para a glória do Senhor, nós continuamos exercendo o chamado, o que Ele tem nos entregado com amor, porque o mérito não é meu, é do Senhor. O mérito não é seu. Então, quando Deus nos usa para a palavra, e eu até comentando essa semana, que alguém se converte e reconhece Jesus como Salvador, foi através da videira. Não foi em poder dos ramos,
mas foi através do Espírito Santo que convence o coração do homem. Foi através desse fundamento que é a palavra, que não precisa de acréscimo. Ela é simples, é objetiva e é direta. Ela vai onde precisa de ensinamento. E aí eu e você precisamos estar cada vez mais buscando essa direção. Porque para esse tempo, há tantas pessoas pedindo tantas coisas, mas nós, servos, igreja do Senhor, nós precisamos estar pedindo sabedoria para nunca esquecer que esse é o fundamento de Jesus, e discernimento para que nós possamos atuar no lugar certo em que Deus deseja que nós venhamos estar. Então, dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exorta a igreja acerca da administração dos dons de Deus. E aí nós podemos ver lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, ele usou a figura do dispenseiro, que um pouquinho do que Clayton falou, né? Que ele dá um exemplo, que antigamente era um homem que administrava a dispensa e que tinha total confiança do patrão. Ou seja, tudo que tinha na dispensa, ele ia ver o que era que prestava para colocar, para alimentação, e o que não prestava. O que estava sem a validade, vamos colocar de lado, porque não serve, vai fazer mal. Então, se nós entendemos que existe um fundamento na palavra que é somente Jesus, que é somente os seus ensinamentos, para que pregar coisinhas de fulaninho e cicraninho para colocar? Né? E não vai trazer edificação, não vai ser um bom alimento. Se nós entendermos que o maior alimento, que o corpo de Cristo, que nós precisamos estar ensinando e vivendo nesses últimos dias, essa palavra, então ela é mais do que suficiente. Não precisamos acrescentar o que eu acho. Não, porque eu acho assim. Mas não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus ensina. É sobre o que a palavra de Deus ensina. Então é isso que nós precisamos entender. O nosso eu e o nosso achismo fica lá quando o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos todos os dias estar quebrando isso dentro de nós. Porque nós ainda estamos nesse corpo cruel, cheio de falha, que quando o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, acabo não fazendo. E aquilo que eu não quero, quando eu vejo, de repente eu já estou fazendo. Então nós precisamos estar buscando, estar dispensando os dons e talentos que o Senhor nos deu, com esse fundamento principal que é Jesus. Está dando um bom alimento, está edificando o corpo com a palavra do Senhor. E nada com o que eu acho, com o que fulaninho acha. Mas é sobre o que Jesus diz e o que Ele nos orienta. Porque se nós estivermos direcionados exclusivamente com o que o Senhor está a nos dizer lá no lugar secreto, que o lugar secreto não é sobre o outro. Porque geralmente quando a gente não quer exercer o amor, a gente sempre diz: pastor Ivanildo é o que mais erra. Ele é o que mais me fere, ele é o que mais faz isso, ele é o que mais faz aquilo. Mas aí nós esquecemos que quando estamos no lugar secreto, o lugar secreto não é sobre o outro. O lugar secreto é quando Deus nos chama como pai e filho, como pai e filha, e diz: é você que precisa de mudança. É você que precisa exercer esse amor. Não é sobre o outro, é sobre você. O evangelho é isso. Não é sobre o outro viver o que a palavra diz. É sobre você. Porque quando você começa a viver, todo o corpo é edificado pelo que o Senhor tem falado contigo. O secreto é sobre você. E nós precisamos estar entendendo isso. Porque quando nós entendemos que o secreto é sobre nós, de repente todos os nossos erros é posto à mesa. E nós começamos a entender que o outro necessita de tanto da presença como você também necessita. A gente começa a ver que não é ninguém superior a ninguém. Que o dom e talento que o Senhor está nos dando para fazer, para exercer, para trabalhar, é para a glória dEle. E quanto mais você tiver da presença, quanto mais nós tivermos da presença, mais Ele vai usar para o louvor e glória dEle. Então, que o Senhor continue nos usando,
O Senhor continue nos dando ânimo para entender que tudo que o Senhor tem nos dado como talento não é nosso, é dele. E como foi exposto aqui nesta manhã, haverá uma prestação de contas. E a prestação de contas não é com os homens, é com o Senhor, o seu Senhor, que deixou a despensa posta para você cuidar. É sobre o Senhor. É diante do Senhor que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Ele tem nos entregado, com tanta graça e com tanto amor. E quando morrermos, nós possamos lembrar disso, que tudo é através do Senhor que Ele nos deu. E quando morrermos, nós vimos tantos acontecimentos assim. No caixão nós levamos alguma coisa? Nada. Nada. Mas o que o Senhor nos deu para estarmos exercendo aqui como povo dele, como família dele, iremos prestar contas. Nós precisamos estar nos preocupando. E eu queria que você refletisse nessa manhã. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem te dado? Tem edificado o corpo? Tem exercido em amor? Tem buscado no Senhor exercer em amor? Porque é Ele, a videira verdadeira, que nos ensina a exercer, a frutificar, a florescer através dEle, com excelência. Ofereça o melhor. Nós estamos retornando novamente à casa do Senhor, aos pouquinhos. Mas que ao retornar, nós possamos entender o que Deus tem nos falado lá, entre pai e filho. Nós possamos valorizar esse momento que o Senhor tem nos dado para viver os dons e talentos edificando o corpo. Vivendo em amor para a edificação do corpo do Senhor. E eu vou concluir aqui, na conclusão diz assim: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Qual é a missão? Proclamar o Evangelho em um mundo hostil, que já fomos advertidos, que haveria de o amor se esfriar, né, e aumentar tantas iniquidades. Mas diante dessa situação, nós precisamos continuar essa missão de levar o Evangelho com verdades de Cristo e a descrentes que não têm o Senhor. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita de quê? Do poder divino. Então nós precisamos estar diante da presença do Senhor, entendendo que sem ela nós não podemos fazer nada, que é Ele quem instrui, é Ele quem dá discernimento, é Ele quem dá sabedoria para continuar. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão. Ou seja, os dons que o Senhor nos dá, é o lugar onde o Senhor nos dá as armas certas para edificar o corpo em amor e também edificar a vida de outras pessoas que não conhecem o Senhor. O arsenal, que é esses dons, é o lugar onde encontramos essas armas. Então, se você quer exercer com excelência, exercer com amor o dom, ou então não sabe qual é a área que Deus deseja te usar, busca a presença, busca a direção do Senhor. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja do corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus para benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. E eu lembro que antes dessa pandemia, nós estávamos conversando sobre alguns assuntos de tantas pessoas que cobram tão alto para poder vir exercer um dom que Deus tem dado e vir edificar o corpo de Cristo. Cobrava tão alto. E eu lembro que na calçada da igreja, alguns anos atrás, conversávamos, eu creio que era Eliane, Maria, e Maria disse algo que aquilo ficou dentro do meu coração. Haverá um grande mover do Senhor para que essas pessoas entendam que de graça recebei, de graça dai. Então nós estamos vendo já, Deus fechou todas as portas, chamou no secreto, porque o secreto é sobre quem? Sobre eu, o meu individual.
E é aí onde nós aprendemos. E que o Senhor possa nos usar de uma maneira que edifique em amor. Se é para exortar, exorta em amor. Se é para chamar atenção, se é para incentivar, incentive em amor. Porque foi assim que nós podemos ver todo o tempo o Senhor de maneira amável, chamando a atenção, exortando, ensinando, porque Ele era o fundamento, sempre será o fundamento da palavra. Então, continuemos firmes, porque o grande dia virá e nós prestaremos contas com o Senhor. E você, o que está fazendo com o dom e talento que o Senhor te deu? Como será se colocar diante do grande Deus e Ele perguntar: o que tu fizeste? Cadê o talento que eu lhe entreguei? Como tu usastes? E lá não vai ter desculpinha, não. Porque às vezes nós usamos de desculpa, né? Para o pastor, para a líder de louvor, para a presidente de departamento. Mas diante do Senhor não haverá desculpa. Diante do Senhor é você e Deus somente. Então que Deus continue te usando, que Deus continue nos usando para a edificação do corpo. E lembre-se, é o amor que nos faz continuar de pé. É o amor que nos faz continuar a missão que Deus nos orientou e nos designou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E na síntese desse tópico 3, traz a seguinte expressão: quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Concluímos assim a nossa lição, nossa escola bíblica de hoje, dizendo que nós temos a grande missão de continuarmos sendo igreja, pautados nos ensinos bíblicos, referendando sempre a nossa dependência da ação do Espírito Santo para que possamos ir mais longe e levar essa palavra. Meus amados irmãos, e agora só nos resta encerrar dizendo que no próximo domingo nós estaremos aqui em nome de Jesus, obedecendo o que diz a palavra de Deus. E à noite, a partir das 19 horas, teremos mais um culto divino aqui na presença do nosso Deus, na Catedral da Esperança. Para o próximo domingo, nós teremos a lição de número 3, dons de revelação. Nós agora estaremos estudando mais especificamente os dons espirituais e os dons ministeriais de uma maneira mais didática, e nós teremos a escala para o próximo domingo. Na direção, o presbítero Irani Benício, no louvor, o presbítero Girnaldo e também o grupo Vozes de Júbilo. E os professores estarão trazendo as temáticas da lição 3. No primeiro ponto, a nossa irmã Maria Helena, a palavra da sabedoria. No segundo ponto, o pastor Arthur Batista, palavra da ciência. E no terceiro ponto, eu estarei falando sobre discernimento dos espíritos. Então, que nesta manhã Deus possa nos abençoar grandemente. Agradecemos de bom grado você que esteve até agora conosco pela live, a você que está conosco aqui na igreja, que Deus possa abençoar grandemente. Aos professores que estiverem envolvidos, aos irmãos aqui dos equipamentos, a todos vocês, muito obrigado. Continue orando, contribuindo e colaborando pela nossa escola bíblica dominical. Eu convido a todos nesse instante para ficarmos de pé e assim nós encerrarmos com oração. Eu convido aqui o nosso pastor Ivete para juntos nós agradecermos a Deus por esse momento de crescimento, de conhecimento da Escritura Sagrada, e ore, colabore e contribua com o trabalho do Senhor nosso Deus. Saúde a igreja em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, na Tua presença nós estamos e queremos Te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de aqui estarmos reunidos na comunhão da Tua igreja, na Tua presença, para aprendermos da Tua palavra, Senhor, para sermos fortalecidos,
preparados para que possamos caminhar seguindo, ó Deus, a tua determinação. Pai, assim nós te agradecemos, ó Deus, leva-nos em paz e nos conceda o restante dia na tua presença. À noite, ó Deus, abençoa o trabalho aqui, a todos quantos diretamente haverá de participar e como também toda a igreja. Toma em tuas mãos, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.